Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Francisco Sarmento, sou radiologista, focado mais nessa parte de tórax. Eu que alimento aqui o radiotórax, a gente vai se encontrar algumas vezes. Vim aqui discutir esse caso que a gente colocou hoje à tarde. Achei que ficou um caso extenso e que eu não ia conseguir falar o que eu queria ali só escrevendo e pelo feed. Então a gente vai tentar discutir ele de forma breve. Não vou dar detalhes sobre tudo, porque senão ia ficar muito cansativo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo no direct que a gente pode conversar. Se tiver alguma dúvida ou alguma discordância, a gente está aberto. No raio-x de tórax, inicialmente a gente avalia aqui a traqueia, vê que a traqueia está centrada, está pérvia, os brônquios fonte, carina com ângulo normal. Posteriormente, a gente vê, óbvio que eu já vi a massa, mas eu costumo ver logo a aorta, ver que a aorta está ectasiada, tem ateromatose. Olho o hilo esquerdo, vejo que o hilo esquerdo está mais alto que o direito, está com a densidade normal. Vejo a borda cardíaca esquerda, borda diafragmática bilateralmente e passo para a borda direita. Na borda direita a gente já vê que tem essa massa, essa formação expansiva, que por essa imagem por si só é difícil às vezes até caracterizar se ela é do pulmão ou do mediastino. Mas tem alguns achados que fazem a gente ir para um lado ou para o outro. A gente perde aqui, na hora que a gente vai analisando a borda cardíaca direita, a gente perde essa borda direita aqui nessa região, que a gente chama o sinal da silhueta. Numa lesão que está mais centrada no mediastino, a gente tende a sugerir que essa lesão é mediastinal, tá? Quando a gente pensa em uma lesão mediastinal, a gente tem que tentar diferenciar, porque são diagnósticos diferenciais diferentes, entre uma lesão do mediastino anterior, médio e posterior. Um sinal importante nessa diferenciação é esse sinal aqui. Quando a gente vê no interior da lesão os vasos hilares à direita bem definidos. Isso é o sinal da sobreposição hilar. Isso sugere que a lesão não está no mediastino médio. Ela pode estar no mediastino anterior ou no mediastino posterior. E para tentar diferenciar no PA de uma lesão do mediastino anterior ou do posterior, a gente pode usar a linha paratraqueal, paravertebral direita. Quando essa linha paravertebral direita está totalmente bem visibilizada, isso sugere que a lesão está no mediastino anterior. Se ela tivesse apagada, sugeria então o mediastino posterior. Como nesse caso ela está normal, a gente pensa que isso é uma lesão do mediastino e do mediastino anterior. O raio-x perfil vai nos ajudar demais nessa avaliação e corrobora tudo que a gente falou, tá? A gente vê que o espaço aqui retroesternal, ele está aumentado e está preenchido por esse tecido, essa formação expansiva. A gente ainda vê também a aorta ectasiada e uma alteração degenerativa da coluna dorsal, mas o principal é que a gente realmente corrobora os achados que a gente viu no raio-x PA. Vou passar direto para a tomografia. A tomografia a gente vê essa lesão no mediastino anterior, uma lesão lobulada, porém de contornos bem definidos. Inclusive a gente vê que em várias situações tem um plano de clivagem com os vasos mediastinais. Lembrando que para avaliar isso, primeiro, para ser numa tomografia, tem que ser com contraste, tá? Dificilmente a gente vai ver bem uma avaliação numa tomografia sem contraste. E a ressonância é bem superior à tomografia para essa avaliação. Não só na avaliação da própria lesão, como principalmente, que é o que o cirurgião quer saber, é o estadiamento, qual é a relação dessa massa com os vasos, com o coração dessa paciente. Tá? Então a gente vê que em relação à lesão, ela tem uns focos de calcificação. Tem que lembrar que a primeira coisa que iriam me perguntar é se isso não é um teratoma. Nem tudo que calcifica no mediastino anterior é teratoma, tá? O timoma pode calcificar, o linfoma pós-tratado também, tá? O principal para o teratoma é a presença de gordura. A gente não vê gordura, tem umas áreas hipodensas, mas vê que tem uma densidade diferente da densidade de gordura do subcutâneo. Se você ficar em dúvida, a ressonância ela é bem superior nessa avaliação, como a gente vai mostrar agora. A primeira coisa que eu olho é exatamente isso, eu vejo T1 em fase
e o T1 fora de fase. Aqui é o T1 fora de fase, onde tem essas linhas pretas que desenham a lápis essa ressonância. Então, a gente vê que na avaliação das duas lesões, quando eu tenho gordura microscópica, eu tenho áreas de baixo sinal no interior da lesão, que a gente não vê nessa ressonância, ou seja, não tem gordura, a gente afasta por completo a presença, a possibilidade de teratoma. Após isso, eu gosto de ver logo o T2, o T2 um T2 sem saturação, e aqui a gordura com perda de sinal, um T2 com saturação de gordura. Veja que é uma lesão bem definida. Aqui eu gosto bastante do estadiamento local, junto com o pós-contraste, ver a relação dessa massa com os vasos. Se você vê uma interposição de gordura entre a massa e a lesão, dificilmente esses vasos ou até as câmaras cardíacas elas estarão infiltrados. Algumas vezes será difícil, no ponto de vista do estadiamento pré-cirúrgico, de a gente dar ou confirmar essa informação, mas a gente tenta ao máximo dar essas informações ao cirurgião, que é a informação que ele mais quer. Tá? Essas alterações de hipersinal no T2 são áreas de degeneração, são aquelas áreas hipodensas que a gente viu na tomografia. Isso vai ser confirmado aqui no pós-contraste, em que a gente vê essas áreas de realce, sem realce, ou de realce hipovascular, provavelmente áreas de necrose ou degeneração cística aqui no interior dessa lesão, que é comum nessas lesões grandes como essa. Tá? O pós-contraste ajuda, eu gosto bastante também do coronal, o coronal aqui é o sagital, o coronal pós-contraste, ajuda bastante nessa avaliação com as câmaras cardíacas e os vasos. Chama a atenção que a gente não vê linfonodomegalia, lembrando, o linfoma, geralmente teríamos além da lesão, linfonodomegalias, lembrando que o linfoma ele abraça as lesões, mas também não infiltra. E aqui o quadro clínico ele ajuda bastante, né? Uma paciente com um quadro de hipogamaglobulinemia é bem característico quando tem uma massa mediastinal anterior e um quadro de hipogamaglobulinemia de você pensar no timoma. O timoma é muito comum nos pacientes com miastenia graves e em pacientes com síndrome paraneoplásicas, tá? E a hipogamaglobulinemia é muito associada ao timoma. Inclusive, a pergunta que eu fiz para vocês, qual é a síndrome associada? É a síndrome Good, que é chamada quando o paciente tem a hipogamaglobulinemia e o timoma, tá bom? Isso aqui é um caso rápido e agradeço a vocês a paciência de ter acompanhado até aqui. Um abraço, a gente se encontra.